O silêncio na pequena sala era mais ensurdecedor que qualquer ruído. A máquina de costura de Elisa, sua fiel companheira e ganha-pão, estava muda há semanas, coberta por um fino lençol branco que já acumulava poeira. Seus dedos, calejados de tanto empurrar tecidos e guiar agulhas, agora repousavam inertes sobre a madeira fria da mesa da cozinha. Ela sentiu o estômago doer, uma dor oca e familiar, que a fome insistia em lhe recordar. 6 meses. Fazia 6 meses que o som da risada de seu marido fora substituído por essa quietude sepulcral. O acidente na construção civil o levou de repente, e a indenização que a empresa chamou de ajuda de custo era uma ofensa, um punhado de notas que mal pagaram o enterro. Agora, sob a luz amarelada da única lâmpada que funcionava, ela contava o que restava. As notas gastas, dobradas e redobradas, pareciam frágeis em suas mãos. R$ 200. Era tudo o que separava sua família do nada absoluto. O coração de Elisa apertou com tanta força que lhe roubou o ar. Do pequeno quarto ao lado, vinha o som de uma tosse seca e intermitente. Era Sofia, sua pequena de 6 anos, cujo sistema imunológico parecia tão frágil quanto o futuro da família. Ao seu lado, Lucas, com seus 10 anos, dormia um sono inquieto, a testa franzida mesmo em seus sonhos, como se o peso das preocupações da mãe já o alcançasse. Elisa sentiu uma onda de culpa e desamparo lavar sua alma. Ela era a mãe, a protetora, e estava falhando de forma miserável. Abriu o armário da cozinha, o ranger da porta ecoando a vacuidade em seu interior. Meio pacote de arroz, um resto de farinha de trigo no fundo de um saco de papel. O cheiro era de prateleiras vazias, de pura escassez. Lágrimas silenciosas, quentes e amargas, começaram a escorrer por seu rosto, mas ela as enxugou rapidamente, um gesto automático para esconder sua fraqueza das crianças, mesmo que elas estivessem dormindo. O fardo de ser a única rocha para eles era esmagador, e essa rocha estava se desfazendo em areia, grão por grão. A folha de papel dobrada sobre a mesa parecia pulsar com uma energia maligna. A ordem de despejo. Elisa se lembrava do som seco do envelope sendo deslizado por debaixo da porta há 2 dias. Um sussurro de papel que selou seu destino. As letras em vermelho vivo, gritando o aviso final, queimavam seus olhos. 15 dias. Era o prazo. Agora, restavam apenas 13. Ela passou a mão pelo rosto e sentiu a pele fria, úmida de um suor gelado que não vinha do calor, mas do puro pavor. O apartamento, que um dia fora o palco de jantares em família e brincadeiras de criança, agora parecia encolher ao seu redor, as paredes se fechando como uma armadilha. Uma náusea subiu à sua garganta. Ir para a rua. A frase ecoava em sua mente. A imagem de seus filhos dormindo em um papelão, expostos ao frio, à violência, à humilhação, era um tormento físico. O tic-tac de um velho relógio de parede na cozinha parecia uma contagem regressiva para o abismo. Cada segundo um passo mais perto da catástrofe que ela não sabia como evitar. A esperança era um luxo que ela não podia mais se permitir. Nos primeiros meses após a morte de João, ela se agarrou a ela com a força de uma leoa, costurando dia e noite, aceitando qualquer remendo, qualquer bainha, apenas para manter a cabeça fora d'água. Mas a cidade era grande, a concorrência cruel, e o dinheiro nunca era suficiente. Agora, a exaustão havia vencido. Era um cansaço que ia além do corpo, uma fadiga na alma. Ela olhou para suas próprias mãos, para os calos que contavam a história de sua vida de trabalho árduo, e as viu como ferramentas inúteis. Lá fora, os sons da metrópole continuavam sua sinfonia indiferente. A buzina distante de um carro, a sirene de uma ambulância, fragmentos de música escapando de alguma janela vizinha. Cada som era um lembrete de um mundo pulsante do qual ela não fazia mais parte. Estava isolada em sua bolha de miséria, uma ilha de desespero. Seus olhos pousaram na foto desbotada de João na estante. Um nó se formou em sua garganta, uma dor aguda, física. "O que eu faço, meu amor?" Ela sussurrou para o vácuo. A noite avançava, densa e silenciosa. Lucas e Sofia dormiam.
Suas respirações suaves e ritmadas, os únicos sons no apartamento. Elisa continuava sentada à mesa, um campo de batalha, onde seus inimigos se encaravam. A notificação de despejo e as poucas notas de R$ 200. A luz da lua, fria e prateada, entrava pela janela, desenhando um retângulo pálido no chão e revelando a poeira que dançava no ar, indiferente ao seu drama. O pânico dera lugar a um vazio gelado, uma exaustão que beirava a rendição. 6 meses de luta para terminar ali, com as mãos vazias e o coração em pedaços. Seu olhar perdido vagou e pousou num jornal velho, amarelado, que forrava uma gaveta. Um lixo, um resto. Mas no fundo do poço, até um pedaço de papel pode ser uma corda. É nesse ponto de ruptura que destinos são forjados. E a pergunta fica no ar, ecoando na escuridão do seu desespero e chegando até você. O que você faria no lugar dela? Com o futuro de seus filhos em suas mãos e apenas o som da própria respiração como companhia. Se esta pergunta mexe com você, inscreva-se agora para não perder o que o destino reserva para Elisa. As palavras impressas no papel de jornal, frágeis e amareladas pelo tempo, pareceram saltar para os olhos de Elisa, uma anomalia em meio a notícias esquecidas e anúncios fúnebres. Seus dedos traçaram a pequena caixa de texto, sentindo a textura áspera do papel. Tabelião líquida propriedades abandonadas. O nome de uma cidadezinha em Minas Gerais, um lugar que ela nunca tinha ouvido falar. E então, o valor que fez seu coração parar por um instante antes de começar a bater descontroladamente. Um tambor de pânico e uma faísca de algo mais. Casa rural. Valor simbólico de R$ 100. R$ 100. Metade de tudo o que ela possuía no mundo. Ela sentiu uma vertigem, uma mistura de náusea e uma esperança tão absurda, tão frágil, que era quase dolorosa. O ar pareceu ficar mais espesso em seus pulmões. Uma casa, um teto, poderia ser verdade, ou seria apenas mais uma armadilha cruel do destino, uma isca para o desesperado, um buraco ainda mais fundo para ela cair com seus filhos. A pergunta era um chicote em sua mente. Uma luta selvagem começou dentro dela. A razão, fria e lógica, gritava que era loucura. Uma armadilha, um golpe. Propriedades não eram vendidas por R$ 100. Seria um terreno inútil, um pântano, ou talvez nem existisse. Mas a outra voz, a voz do desespero maternal, era mais forte, mais primal. Ela visualizou a ordem de despejo, o vermelho agressivo da palavra aviso. Lembrou-se da tosse seca de Sofia no quarto escuro, do rosto preocupado de Lucas, envelhecido antes do tempo. O que era mais louco? Gastar R$ 100 numa chance remota, ou esperar passivamente na sala de seu apartamento até que a polícia viesse jogá-los na rua. Ela sentiu o peso das moedas e notas em seu bolso. R$ 200. Uma sentença de morte ou um bilhete de loteria. Ela fechou os olhos com força, e a imagem de seus filhos sorrindo, seguros sob um teto, qualquer teto, se formou em sua mente. Era uma imagem poderosa, a única arma que ela tinha contra o abismo. A decisão foi tomada não com a cabeça, mas com as entranhas. Um arrepio percorreu sua espinha. No dia seguinte, o sol da manhã mal havia dourado os prédios cinzentos quando Elisa saiu. Ela levou consigo os R$ 100, o recorte do jornal e a certidão de óbito de João, um amuleto macabro de sua nova realidade. O escritório do tabelião era um lugar antigo no centro da cidade, com cheiro de papel velho e cera de assoalho. O homem atrás da mesa, de óculos grossos e ombros caídos, mal olhou para ela. Ele apenas confirmou os dados, carimbou papéis com uma força indiferente e estendeu a mão para receber o dinheiro. As 5 notas de R$ 20, amassadas e suadas, passaram da mão trêmula de Elisa para a dele. Em troca, ela recebeu uma escritura, um documento amarelado com uma linguagem arcaica que ela mal compreendia. Mas ela não se importava. Segurou aquele papel como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Era a prova de que ela tinha um lugar, um pedaço de terra, um recomeço. Ao sair para a rua barulhenta, o som dos carros e das pessoas pareceu distante.
Ela sentia-se flutuando, carregada por uma onda de alívio e pavor. As malas eram poucas. 2 caixas de papelão remendadas com fita adesiva, contendo roupas gastas, os poucos brinquedos das crianças e a fotografia de João. A máquina de costura, pesada demais, teve que ser vendida por uma ninharia, um ato que pareceu uma amputação. Cada objeto encaixotado era um pedaço de sua vida antiga sendo selado para sempre. O som da fita adesiva sendo puxada era agudo, final. Lucas observava tudo em silêncio, seus olhos escuros cheios de uma desconfiança que partia o coração de Elisa. Vamos para uma casa nossa, meu filho, no campo, com árvores, ela disse, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. Sofia, por outro lado, com a inocência dos seus 6 anos, estava radiante. A ideia de uma casa na fazenda era uma aventura mágica. O contraste entre a alegria dela e a ansiedade de Lucas era uma faca de 2 gumes no peito de Elisa. Ela se sentia ao mesmo tempo uma heroína e uma fraude, levando seus filhos para um destino completamente desconhecido, baseado em um pedaço de papel. A viagem de ônibus foi um purgatório de 12 horas. O zumbido constante do motor, o cheiro de diesel e o balanço incessante tornaram o sono impossível. Elisa passou a maior parte do tempo olhando pela janela suja, vendo a selva de concreto da cidade dar lugar a pastos verdes e, finalmente, a uma paisagem montanhosa e acidentada. A cada quilômetro, o medo e a esperança dançavam em seu estômago. Ela sentia o calor do corpo de Sofia, que dormia em seu colo, e o peso do olhar de Lucas, sentado ao seu lado, encarando o nada. O que eles encontrariam? O coração dela batia acelerado, uma prece silenciosa se repetindo em sua mente. Que seja habitável. Por favor, Deus, que tenha um teto e 4 paredes. Só isso. O restante de seu dinheiro, os R$ 100 que sobraram, parecia encolher dentro da bolsa a cada solavanco do ônibus. Ela sentia a fome roer, mas guardava os poucos biscoitos que tinha para as crianças. O sacrifício era sua condição natural. Sua segunda pele, a exaustão física, era imensa, mas a exaustão mental era ainda pior. A cidadezinha era pouco mais que uma rua principal poeirenta, ladeada por casas coloridas desbotadas pelo sol e uma igreja com a pintura descascada. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo canto de um galo e pelo latido distante de um cachorro. Era um mundo alienígena para quem vinha do barulho incessante da metrópole. As pessoas nas calçadas pararam para olhar para eles. Os 3 forasteiros com suas caixas de papelão e rostos cansados. A curiosidade em seus olhares era palpável, desprovida da indiferença da cidade grande. Elisa sentiu-se nua, exposta. No único bar da cidade, um homem idoso, com a pele curtida pelo sol e mãos calejadas, concordou em levá-los em sua caminhonete velha e barulhenta, que fedia a gasolina e terra molhada. É longe, ele disse, a voz rouca. Ninguém mora para aquelas bandas há muitos anos. A frase pairou no ar pesado e úmido, um presságio que fez um calafrio percorrer a espinha de Elisa, apesar do calor abafado da tarde. O caminho era de terra batida, vermelha e cheia de buracos, serpenteando por entre morros cobertos de um mato denso e agressivo. A caminhonete sacolejava violentamente, e Elisa precisou segurar Sofia com força para que ela não batesse a cabeça. Lucas se agarrava à lateral da caçamba, o rosto pálido, os nós dos dedos brancos. A cada curva, a sensação de isolamento aumentava. Não havia outras casas, nem cercas, nem sinais de vida humana, apenas o verde infinito e o céu azul impiedoso. É aqui, disse o motorista, parando o veículo abruptamente. Ele apontou para uma trilha quase invisível, coberta de mato. A casa fica lá no fim. Ele descarregou as caixas no chão poeirento, aceitou o dinheiro de Elisa com um aceno de cabeça e, sem dizer mais uma palavra, manobrou a caminhonete e partiu, o som do motor desaparecendo lentamente, deixando-os em um silêncio absoluto e aterrorizante. Eles estavam sozinhos, completamente sozinhos. Elisa engoliu em seco, o gosto de poeira e medo em sua boca. Diante deles, a trilha era uma boca escura e vegetal,
convidando e ameaçando ao mesmo tempo. Elisa pegou a mão de cada um de seus filhos. A mão de Sofia estava quente e confiante. A de Lucas, fria e hesitante. Vamos, queridos, estamos quase lá, ela disse. Sua voz soando estranhamente fina e fraca naquele silêncio imenso. Eles começaram a caminhar, arrastando as caixas. O som de seus passos esmagando folhas secas e galhos quebrou a quietude. O ar era pesado, carregado com um cheiro forte de umidade e decomposição. Depois de uns 200 metros de caminhada difícil, a vegetação se abriu e eles a viram. A casa. Elisa parou de repente e as crianças trombaram em suas pernas. O ar fugiu de seus pulmões como se ela tivesse levado um soco no estômago. A esperança, aquela chama frágil que ela nutrira por dias, foi extinta instantaneamente por uma onda de gelo e desespero. Aquilo não era uma casa, era um esqueleto. Uma ruína fantasmagórica que zombava de sua ingenuidade e de seu sofrimento. A estrutura que se erguia diante deles era um insulto à própria palavra casa. O telhado de telhas de barro havia desabado em sua maior parte, criando um buraco irregular que se abria para o céu como uma ferida. As paredes de pau a pique estavam repletas de rachaduras e buracos, com o barro original tendo se dissolvido em muitos lugares, expondo a trama de madeira apodrecida por dentro. Onde deveriam estar as janelas, havia apenas vãos escuros e vazios, como olhos mortos em um crânio. Uma trepadeira grossa e sombria subia por uma das paredes, suas garras verdes parecendo estrangular o que restava da construção. Elisa sentiu as pernas fraquejarem. O cheiro, agora mais próximo, era avassalador. Uma mistura nauseante de mofo, madeira podre, urina de animal e o odor adocicado e doentio de matéria orgânica em decomposição. Era o cheiro do abandono total, da morte lenta de um lugar. Lágrimas quentes e furiosas subiram aos seus olhos, mas ela as engoliu. Não podia desmoronar. Não ainda. A porta da frente estava caída de uma única dobradiça enferrujada, pendendo em um ângulo bizarro. Com um empurrão hesitante, ela rangeu e se abriu para um breu quase total. A pouca luz que entrava pelo teto destruído revelava um cenário de devastação. O chão de tábuas de madeira estava coberto por uma camada espessa de poeira, folhas, galhos e excrementos de animais. Em um canto, uma poça de água parada e escura refletia a luz. Um viveiro de mosquitos. O ar lá dentro era ainda pior, tão denso e fétido que arranhava a garganta. Elisa sentiu a náusea subir com força e precisou se apoiar no batente da porta para não cair. Um arrepio percorreu sua espinha quando um som rápido, um arrastar de unhas no escuro, ecoou de um canto. Ratos, provavelmente dezenas deles. Sofia se agarrou à perna de Elisa, o rosto escondido em sua saia, tremendo. Lucas estava paralisado, os olhos arregalados de horror. Elisa havia trocado a ameaça de despejo por um túmulo infestado. O fundo do poço era muito mais profundo do que ela imaginava. Com o coração martelando contra as costelas, ela forçou-se a entrar. Cada passo era um risco. As tábuas do assoalho gemiam e se curvavam sob seu peso, e ela temia que pudessem ceder a qualquer momento, lançando-a para o que quer que existisse embaixo. Ela olhou para cima, para o céu azul, através do buraco no telhado. Um pássaro solitário passou voando. Uma imagem de liberdade que contrastava cruelmente com sua nova prisão. A casa tinha apenas 2 cômodos e o que parecia ser uma cozinha nos fundos. As paredes internas estavam manchadas de preto e verde pelo mofo, e teias de aranha grossas como algodão pendiam dos cantos como mortalhas. Na cozinha, uma pia de ferro fundido estava arrancada da parede, e o que restava de um fogão a lenha estava coberto de ferrugem e detritos. Não havia água, não havia eletricidade, não havia sequer a dignidade de um abrigo seguro. Era um lugar onde a esperança vinha para morrer. Ela sentiu uma dor aguda no peito, a dor da completa e total derrota. Ela havia falhado. A constatação a atingiu com a força de um golpe físico. Ela havia tirado seus filhos do pouco que tinham, um apartamento pequeno, mas seguro, e os arrastado para o meio do nada, para um lugar perigoso e inabitável.
Ela havia gastado metade de seu dinheiro em uma escritura inútil e a outra metade para chegar até ali. Agora, com menos de R$ 100 no bolso, faminta e exausta, ela estava mais perdida do que nunca. O choro de Sofia, antes baixo e assustado, agora se tornou um lamento aberto e desesperado que ecoava pelas paredes em ruínas. "Eu quero ir embora, mamãe. Eu quero a nossa casa", ela soluçava, as pequenas mãos agarrando a saia de Elisa com força. Cada soluço era uma acusação, uma adaga no coração já sangrando de Elisa. Lucas, ainda em silêncio, começou a chorar também, mas em silêncio, as lágrimas escorrendo por seu rosto sujo de poeira, uma expressão de pura traição em seus olhos. Ela os havia quebrado. Ela quebrou seus filhos. Elisa caiu de joelhos no chão imundo. A aspereza da madeira podre e da sujeira arranhou sua pele, mas ela não sentiu. A dor interna era muito maior. Uma onda de desespero tão avassaladora a engoliu que ela mal conseguia respirar. O som do choro de seus filhos, o cheiro de podridão, a visão daquela ruína zombeteira, tudo se fundiu em um vórtice de puro terror. Ela não tinha para onde ir, não tinha a quem pedir ajuda. Estava presa, ilhada em sua própria decisão catastrófica. O sol começou a baixar no horizonte, e as sombras dentro da casa se tornaram mais longas, mais escuras, mais ameaçadoras. Logo, a noite cairia. E com ela viria o frio, a escuridão total e os sons de criaturas que ela não conseguia identificar. Ela abraçou seus filhos com força, o corpo tremendo incontrolavelmente. A falsa esperança a levara diretamente para o inferno, e ela sentiu o calor das chamas da culpa e do arrependimento queimando sua alma. Ela olhou para as mãos de seus filhos, pequenas e vulneráveis, e depois para as suas próprias, calejadas e agora inúteis. A sensação de impotência era absoluta, um veneno se espalhando por suas veias. Ela era uma costureira sem sua máquina, uma mãe sem um lar para seus filhos. O silêncio do fim da tarde era pesado, opressivo, pontuado apenas pelos soluços de Sofia e pelo som do vento uivando através dos buracos nas paredes. Um lamento fantasmagórico. Era um som de solidão, de abandono. Elisa fechou os olhos, sentindo o peso de seu fracasso esmagá-la. O anúncio no jornal, a viagem, a escritura, tudo tinha sido uma miragem cruel no deserto de seu desespero. Agora, a miragem havia desaparecido, e tudo o que restava era a dura e inegável realidade. Ela estava no fundo do poço, e desta vez não havia nenhuma corda, nenhuma luz, apenas a escuridão que se aprofundava ao seu redor e dentro dela. Ela sentiu um vazio gelado se instalar em seu peito. Era a sensação de ter perdido a última batalha. O último raio de sol desapareceu, mergulhando a ruína em uma penumbra cinzenta. O frio começou a se infiltrar através das roupas finas, um frio úmido que parecia vir do próprio chão. Elisa permaneceu de joelhos, um monumento petrificado de desespero, com seus filhos agarrados a ela como se fosse a única coisa sólida em um mundo que desmoronava. O que ela faria quando a escuridão fosse total? Como protegeria seus filhos dos perigos da noite, tanto os reais quanto os imaginários? O dinheiro que restava mal daria para a passagem de volta para lugar nenhum, para a rua de onde fugira. A ironia era brutal. Na tentativa de escapar de uma armadilha, ela havia caído em outra, muito pior, muito mais isolada. O som de um galho quebrando lá fora a fez encolher. Cada ruído da natureza, antes neutro, agora soava como uma ameaça. Ela olhou para a escuridão que se acumulava nos cantos da casa e, pela primeira vez em sua vida, Elisa sentiu o verdadeiro sabor do terror. Não o medo de não ter, mas o medo de não ser capaz, de não ser nada. Os primeiros dias foram um borrão de sobrevivência bruta. A fome era uma dor constante e latejante, um animal roendo suas entranhas. Elisa racionou os últimos biscoitos e o resto de seu dinheiro para comprar um pouco de fubá e sal no vilarejo distante. Uma caminhada de 2 horas que drenava suas forças. Ela aprendeu a acender uma fogueira com galhos secos no chão de terra batida da cozinha em ruínas, fervendo água que buscava em um riacho próximo, cujo som constante se tornou a trilha sonora de sua miséria.
O gosto metálico da água era estranho, mas era tudo o que tinham. Durante o dia, o sol que entrava pelo buraco no telhado era uma bênção de calor. À noite, o mesmo buraco revelava um céu estrelado de uma beleza cruel, e só acentuava o quão isolados e desamparados eles estavam. O choro de Sofia se tornou menos frequente, substituído por uma apatia silenciosa que assustava Elisa mais do que qualquer grito. O desespero havia se tornado a rotina, o ar que respiravam. Foi Lucas, com a resiliência inquieta da infância, quem se recusou a se render à inércia. Ele via a mãe se movendo como um autômato, os olhos vazios, e um instinto protetor despertou nele. Mãe, a gente precisa limpar. Para não ter bicho, ele disse um dia, a voz séria demais para um menino de 10 anos. Elisa olhou para o caos ao redor, para a sujeira e a podridão, e sentiu uma onda de náusea. Limpar aquilo parecia tão impossível quanto reconstruir o telhado com as próprias mãos. Mas o olhar determinado de Lucas acendeu uma fagulha minúscula em seu peito exausto. Era um propósito, uma tarefa. Algo para focar que não fosse a fome ou o medo. Ela assentiu lentamente, o movimento do pescoço rígido e dolorido. Certo, meu filho. Vamos começar por baixo, pelo porão. A palavra saiu de sua boca e pairou no ar, carregada de uma escuridão pressentida. O porão era a parte mais intimidante da casa, um buraco negro de onde emanava o cheiro mais forte de mofo e terra molhada. A descida era uma provação. Uma escada de madeira precária, com degraus faltando, levava a um breu quase absoluto. Elisa foi na frente, usando um pedaço de pau como apoio e para testar a solidez de cada degrau. O som de seus passos era abafado, absorvido pela terra úmida que compunha o chão do porão. O ar era gelado e pesado, tão denso que parecia grudar na pele. Cheirava a séculos de abandono, a raízes de árvores, a algo subterrâneo e esquecido. A única luz vinha da abertura no topo da escada, um retângulo pálido que mal perfurava a escuridão. Elisa sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um medo primitivo do que poderia se esconder nas sombras. Seus olhos demoraram a se ajustar, revelando um espaço baixo, sustentado por grossas vigas de madeira escura e as fundações de pedra da enorme chaminé que subia pela casa. O silêncio ali era diferente, mais profundo, como se estivessem debaixo d'água. Era um silêncio que ouvia, que esperava. Lucas desceu logo atrás, o rosto uma máscara de apreensão e curiosidade. Cuidado onde pisa, Elisa sussurrou. A voz soando estranhamente alta naquele ambiente claustrofóbico, eles começaram a tarefa ingrata de arrastar para fora os detritos maiores, pedaços de madeira podre, restos de móveis que haviam desabado do andar de cima, um emaranhado de lixo irreconhecível. O trabalho era lento e exaustivo. A poeira que levantavam arranhava suas gargantas e fazia seus olhos lacrimejarem. Foi enquanto arrastava um pedaço de tábua pesada que Lucas tropeçou. Não foi uma queda comum. Seu pé afundou ligeiramente, e o som não foi o de um passo em terra firme, mas um baque oco, um cloque surdo que cortou o silêncio. Ele ficou imóvel, o coração disparado. Elisa virou-se instantaneamente, o instinto materno em alerta máximo. Você se machucou? Ela perguntou, a voz tensa. Lucas balançou a cabeça, os olhos fixos no chão. Não, mãe. Olha, a tábua, ela tá solta. Elisa se aproximou, o coração começando a bater num ritmo diferente. Não de medo, mas de uma súbita e inexplicável atenção. Agachou-se ao lado do filho, sentindo o frio do chão de terra através do tecido fino de sua calça. A tábua que Lucas apontava era de uma madeira mais escura que as outras ao redor e estava ligeiramente afundada. Não parecia um reparo recente, parecia tão antiga quanto o resto do assoalho de madeira que cobria parte do porão. Com as pontas dos dedos, Elisa forçou a beirada da tábua. Ela cedeu com um gemido baixo. Juntos, ela e Lucas a levantaram. O cheiro de cera e metal enferrujado subiu do pequeno buraco escuro que se revelou. Lá dentro, repousando sobre a terra seca, havia um objeto enrolado em um pano escuro e endurecido.
Elisa sentiu a respiração ficar presa na garganta. Sua mão tremeu quando ela estendeu o braço para o buraco, os dedos tocando a superfície lisa e serosa do invólucro. Era pesado, mais pesado do que deveria ser. Com o coração martelando descontroladamente contra as costelas, ela puxou o objeto para fora. O pano, encerado e envelhecido, estava rígido e manchado, mas havia protegido perfeitamente o que estava dentro. Suas mãos, tremendo de uma mistura de medo e antecipação, desenrolaram o tecido com um cuidado quase reverencial. A cada dobra que se desfazia, o objeto metálico era lentamente revelado sob a luz fraca que vinha de cima. Primeiro, um arco ornamentado. Depois, um corpo longo e cilíndrico. E, finalmente, a ponta complexa e dentada. Era uma chave. Uma única chave de ferro, pesada e maciça, coberta por uma fina camada de ferrugem cor de laranja que não comprometia sua forma. Não era uma chave de porta comum. Era antiga, feudal em sua aparência, com um desenho complexo na cabeça que sugeria que ela pertencia a uma fechadura importante. Um arrepio elétrico percorreu o corpo de Elisa. Aquilo não era lixo. Aquilo fora escondido, deliberadamente. "O que é isso, mãe?" Lucas sussurrou, os olhos arregalados de fascínio. Elisa não respondeu. Ela apenas encarava a chave em sua palma, sentindo o peso frio e sólido do metal. Era real, tangível. Uma anomalia naquele mundo de podridão e decadência. Por um instante, uma onda de esperança delirante a invadiu. Seria a chave de um tesouro, de um baú escondido. A ideia era tão absurda, tão infantil, que ela quase riu. Mas a realidade da chave em sua mão era inegável. Era um segredo, um mistério no coração de sua ruína. O desespero que a consumira momentos antes foi substituído por uma adrenalina cortante. Esta casa, este túmulo de suas esperanças, de repente se tornou algo mais. Tornou-se um quebra-cabeça, e ela segurava a primeira peça. "Eu não sei, meu filho." Ela finalmente respondeu, a voz rouca, "mas nós vamos descobrir." A promessa ressoou no porão silencioso. Uma declaração de guerra contra o desconhecido. Nos dias que se seguiram, a chave se tornou o centro do universo deles. A fome e o desconforto ainda estavam lá, mas agora eram um ruído de fundo para a obsessão que tomou conta de Elisa. Ela e Lucas vasculharam cada centímetro da casa. A primeira tentativa, a mais óbvia, foi na porta da frente ou no que restava dela. A chave era grande demais para a fechadura moderna e enferrujada. O som do metal batendo inutilmente contra o buraco errado era frustrante. Eles tentaram nas portas internas, cujas madeiras estavam tão podres que mal se sustentavam nas dobradiças. Nenhuma delas tinha fechaduras que correspondessem à chave antiga. Cada tentativa fracassada era uma pequena facada na esperança recém-descoberta. Sofia, pequena demais para entender a busca, apenas observava, segurando uma boneca de pano que Elisa havia improvisado com trapos velhos. O sentimento de urgência de Elisa crescia a cada hora. A chave pulsava em seu bolso, uma promessa que ela não sabia como cumprir. A busca se expandiu para fora da casa. Elisa examinou cada pedra, cada canto da fundação externa, procurando por qualquer sinal de uma porta oculta, um alçapão, um compartimento secreto. Ela sentiu a aspereza da pedra sob seus dedos, o musgo úmido, a terra fria. Lucas, por sua vez, explorava os arredores, batendo em árvores ocas e remexendo em pilhas de folhas, imbuído de um espírito de aventura que a mãe não tinha coragem de reprimir. A esperança inicial de Elisa começou a azedar, transformando-se em frustração e, pior, no medo de ter se apegado a mais uma ilusão. Talvez a chave pertencesse a algo que não estava mais ali, um baú levado há muito tempo, uma porta que apodrecera e virara pó. À noite, as dúvidas a assaltavam. Ela se deitava no chão duro, ouvindo a respiração dos filhos, e sentia o peso da chave em seu bolso. Era uma promessa ou uma maldição? Uma porta para a salvação ou apenas mais um beco sem saída? Foi no quarto dia de busca infrutífera que a solução se apresentou. Não com um estrondo, mas com um sussurro. Elisa estava de volta ao porão, o lugar onde tudo começou.
A frustração a havia levado de volta ao ponto de partida, como se a resposta devesse estar ali. Ela estava sentada no chão de terra, exausta, os olhos vagando sem foco pela penumbra. Sua atenção pousou na base da enorme chaminé de pedra e tijolo que dominava o centro do porão. Era uma estrutura maciça, enegrecida pela fuligem de décadas de uso. Ela já a havia inspecionado antes, batido em cada pedra. Mas desta vez, seu olhar foi diferente, mais cansado, menos ansioso. E foi nessa calma que ela percebeu. Um dos tijolos, na parte mais baixa e escura, perto do chão, tinha uma coloração ligeiramente diferente. Não na cor, mas na forma como a sombra se projetava sobre ele. Havia um contorno fino, quase invisível, que não deveria estar ali. O coração de Elisa deu um salto doloroso. Ela se arrastou pelo chão úmido, o som de seu movimento abafado pela terra. Estendeu a mão trêmula, os dedos roçando a superfície áspera do tijolo. Estava frio, como os outros, mas quando ela empurrou, ele se moveu. Apenas 1 milímetro, com um leve som de areia se deslocando, mas se moveu. Um choque elétrico percorreu seu braço. Ela usou as unhas, quebrando-as na argamassa antiga, cavando nas bordas do tijolo. Ele estava pesado, mas solto. Com um puxão final e um grunhido de esforço, o tijolo saiu, revelando uma cavidade escura e quadrada em seu lugar. Elisa prendeu a respiração. Dentro do buraco, cravada na pedra mais profunda da chaminé, havia uma placa de metal escurecido. E no centro da placa, um buraco da fechadura. Não era um buraco comum. Era recortado em um padrão complexo e ornamentado. O padrão exato da ponta da chave de ferro. A náusea subiu à sua garganta. Uma mistura de pavor e euforia. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguiu tirar a chave pesada do bolso. O metal parecia vibrar em sua palma. Com uma precisão que ela não sabia que possuía, ela alinhou a ponta da chave com a fechadura escondida. O encaixe foi perfeito, um silvo metálico suave, quando o ferro deslizou para dentro da escuridão. Por um momento, nada aconteceu. Ela girou a chave. A resistência foi imensa. Parecia que estava tentando girar a própria montanha. Ela usou as 2 mãos, o corpo inteiro se curvando com o esforço, os músculos de seus braços e costas gritando em protesto. E então, com um estalo alto e gutural, um som de metal se quebrando e ferrugem cedendo, após um século de silêncio, o mecanismo girou. O clique ecoou pelo porão como um tiro. Simultaneamente, ela ouviu outro som. Um rangido baixo e pesado vindo do chão, a poucos metros de onde estava. Elisa se levantou cambaleando, os olhos arregalados varrendo a penumbra. Ali, no chão de terra que ela e Lucas haviam limpado, uma linha escura havia aparecido. Uma fenda que não estava lá antes. Era o contorno de um grande quadrado. Um alçapão, perfeitamente camuflado sob uma fina camada de terra e detritos que havia sido perturbada pela vibração do mecanismo. Não havia maçaneta, apenas o contorno. Usando o pedaço de pau que se tornara sua ferramenta para tudo, ela forçou uma das bordas. A madeira gemeu em protesto. Era incrivelmente pesado. Lucas, que ouvira o barulho e descera correndo, ajudou-a. Juntos, os dois, mãe e filho, usando toda a força que possuíam, conseguiram levantar a pesada porta de madeira. Ela se abriu com um gemido longo e arrastado, revelando não uma escada para outro nível, mas um compartimento raso, escuro e revestido de pedra. E de dentro dele, subiu um cheiro diferente de tudo na casa. O odor seco de estopa, a ausência de umidade e um aroma metálico, fraco e antigo. A luz que entrava no porão era fraca, mas foi o suficiente. O que estava dentro do compartimento secreto pareceu absorver e refletir aquela pouca luz de uma maneira estranha. Estava cheio, quase até a borda, de pequenos sacos de estopa, todos do mesmo tamanho, amarrados na boca com um barbante grosso. Eram dezenas deles, talvez mais de 100, empilhados de forma organizada. Elisa ficou paralisada, o cérebro tentando processar a visão. O que poderia ser tão valioso para ser escondido com tanto cuidado? Com o coração na boca, ela estendeu a mão e pegou um dos sacos.
Era pequeno, cabia na palma de sua mão, mas seu peso era surpreendente, denso e compacto. As fibras da estopa eram ásperas contra sua pele. Com os dedos trêmulos, ela desfez o nó do barbante. A boca do saco se abriu. Ela o inclinou sobre a palma da outra mão. O som que se seguiu foi o mais belo e aterrorizante que ela já ouvira. Um tilintar suave, metálico e pesado. Na palma de sua mão, sob a luz fraca, brilhavam moedas. Não eram moedas comuns. Eram grandes, pesadas e de um dourado profundo e maciço. Ouro. Elisa deixou escapar um suspiro que soou como um soluço. Ela pegou uma das moedas. Na face, um perfil imperial, as palavras Império do Brasil gravadas ao redor. Ela remexeu no saco e tirou outra. Esta era diferente, com o brasão da República Velha. Eram moedas de ouro, de diferentes épocas, todas perfeitamente preservadas. Ela olhou para o compartimento cheio de sacos. A compreensão a atingiu com a força de uma onda, roubando-lhe o fôlego. Aquilo não era um pequeno tesouro. Era uma fortuna. Uma fortuna inimaginável, escondida sob o chão da ruína que quase a matara de desespero. As lágrimas que vieram desta vez não eram de tristeza ou medo, mas de um choque tão profundo que seu corpo inteiro tremia. Ela caiu sentada na terra úmida, a mão cheia de ouro, rindo e chorando ao mesmo tempo. Lucas olhava para a mãe, depois para o ouro, o rosto pálido de espanto. Ele nunca tinha visto tanto dinheiro, muito menos em ouro. "Mãe, nós estamos ricos?" ele perguntou, a voz um sussurro maravilhado. A palavra ricos soou estranha, alienígena. Elisa olhou para as moedas, depois para as próprias mãos sujas e calejadas, para as roupas rasgadas. A justaposição era tão surreal que parecia um sonho febril. Ricos. A palavra significava comida, um teto seguro, remédios para Sofia, uma máquina de costura nova. Significava o fim do medo. Significava vida. Mas enquanto olhava de volta para o compartimento, um instinto, uma sensação fria no fundo de seu estômago, lhe disse que a história não terminava ali. Ouro como aquele não aparecia do nada. E não era escondido daquela forma sem um motivo poderoso e, provavelmente, perigoso. Seu olhar foi atraído para o fundo do buraco, sob onde os últimos sacos repousavam. Havia algo mais. Com cuidado, ela e Lucas removeram os sacos restantes, empilhando-os ao lado do alçapão. O monte de pequenas fortunas crescia, uma visão cada vez mais absurda. E no fundo do compartimento, exatamente como seu instinto previra, havia 2 outros itens. O primeiro era um livro grosso, com uma capa de couro escuro, rachada e gasta pelo tempo. Não havia título, apenas o relevo sutil do couro. O segundo era um maço de papéis amarelados, frágeis e amarrados com uma fita vermelha desbotada. O papel de cima tinha um carimbo oficial, as letras em um tom púrpura quase apagado, mas ainda legíveis sob a luz fraca. Elisa sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Ela reconheceu o estilo do carimbo de documentos antigos, e as palavras que ela conseguiu decifrar fizeram seu sangue gelar. Departamento de Ordem Política e Social, DOPS, e logo abaixo, em letras maiúsculas e agressivas, Confidencial. De repente, o ouro ao seu redor perdeu o brilho. Parecia frio, pesado e perigoso. O peso do livro de couro em uma mão e o maço de documentos oficiais na outra era infinitamente maior do que todo o ouro junto. O mistério da chave e do compartimento secreto havia sido resolvido, mas ele abriu a porta para um mistério muito maior e mais sombrio. Aquilo não era apenas um tesouro, era um legado, um segredo que alguém morrera para proteger. As moedas de ouro não eram a história principal, eram apenas o prefácio. A verdadeira história, a história perigosa, estava ali, em suas mãos, no diário com capa de couro e nos documentos carimbados pela polícia política da ditadura. Elisa olhou para o rosto de Lucas, que agora não refletia mais admiração, mas a mesma apreensão que ela sentia. A alegria estonteante da descoberta havia evaporado, substituída por uma pergunta fria e pesada. Que história terrível! Eles haviam acabado de desenterrar? Elisa subiu do porão como se emergisse de um túmulo.
Ela escondeu a maior parte dos sacos de volta no compartimento, fechou o pesado alçapão e cuidadosamente recolocou o tijolo na chaminé, o som de pedra raspando em pedra ecoando como o fechar de um sarcófago. Ela manteve consigo apenas um pequeno saco de moedas, o diário e os documentos do DOPS. O peso desses itens em sua bolsa improvisada era um lembrete constante e angustiante. Lá em cima, o mundo parecia o mesmo. Sofia brincava com galhos no chão, o sol ainda brilhava através do telhado quebrado. Mas para Elisa, tudo havia mudado. A casa não era mais apenas uma ruína, era um santuário, um esconderijo, um palco de um drama que ela mal começava a compreender. O ouro no subsolo não era uma solução, era uma complicação mortal. Ela sentiu o olhar de Lucas sobre ela, um olhar que compartilhava o fardo do segredo. Eles não estavam mais apenas lutando pela sobrevivência. Agora estavam guardando uma história que não lhes pertencia. Sentada no chão empoeirado, com as crianças dormindo um sono inquieto ao seu lado, Elisa abriu o diário. A luz de uma pequena fogueira fazia as sombras dançarem nas paredes em ruínas. O couro da capa era macio sob seus dedos. Ela o abriu. A primeira página tinha uma caligrafia elegante, mas firme. Meu nome é Arthur Valadares. Se você está lendo isso, significa que eu falhei e que o silêncio finalmente me encontrou. A frase a atingiu como um soco. Ela sentiu a presença do homem, sua voz ecoando através das décadas naquele porão silencioso. Folheou as páginas com um cuidado extremo. As palavras descreviam um mundo de reuniões clandestinas, de panfletos impressos na calada da noite, de uma luta desesperada por liberdade contra um regime brutal. Arthur era um ativista político, um inimigo do Estado. E aquela casa não era um simples lar, era um porto seguro, um ponto de apoio para a resistência. As páginas do diário começaram a explicar o ouro. Arthur era o guardião de um fundo secreto. As moedas, ele explicava, eram o resultado de uma operação complexa e perigosa. Elas haviam sido contrabandeadas para o Brasil nos anos 30 e 40, trazidas por famílias judias que fugiam do horror do nazismo na Europa. Eram o que restava de vidas destruídas, fortunas familiares convertidas em ouro para poderem ser transportadas. No Brasil, essas famílias, gratas por encontrarem refúgio, destinaram parte desses recursos para ajudar outras vítimas de perseguição. Nos anos 70, com a ditadura militar em seu auge, Arthur se tornou o responsável por usar esse ouro para financiar a fuga de presos políticos, para tirar do país pessoas caçadas pelo regime, cujas vidas estavam por um fio. O coração de Elisa apertou. O ouro não era um tesouro de piratas. Era o preço da sobrevivência, da liberdade. Era um dinheiro sagrado, manchado de dor e esperança. Então vieram os documentos do DOPS. Elisa os desenrolou com as mãos trêmulas. Eram cópias carbono, frágeis e quase se desfazendo. Relatórios de vigilância, transcrições de interrogatórios, listas de nomes. Eram as provas que Arthur havia coletado, os crimes que ele estava tentando expor. Ela leu nomes de pessoas desaparecidas, datas de prisões que nunca foram registradas oficialmente. E então ela viu uma lista, colaboradores e informantes, região de Minas Gerais. Eram nomes de civis, empresários e fazendeiros locais que auxiliavam os militares em suas operações de repressão, que entregavam vizinhos, que participavam de sessões de tortura. E um nome, no final da lista, escrito com uma anotação à mão ao lado, fez todo o ar sair dos pulmões de Elisa. Tem Antunes. A anotação dizia: líder da operação, sádico, obsessão pelo ouro judeu. A mudança de tom de drama para mistério estava completa. Um novo abismo se abrindo sob seus pés. O brilho do ouro agora parecia doentio. A fortuna que jazia sob seus pés não era uma bênção, era um testemunho. Um testemunho de assassinato, tortura e ganância. Elisa sentiu-se uma profanadora de túmulos. Ela não havia encontrado um tesouro. Havia encontrado as evidências de um crime histórico. Um segredo sangrento que a terra guardara por décadas. O nome Antunes queimava em sua mente. Um tenente, líder de uma operação, obcecado pelo ouro.
O que teria acontecido com Arthur Valadares? O diário terminava abruptamente, a última entrada datada de uma noite de tempestade em 1974. Eles estão vindo. Ouço os cachorros e os motores. Escondi tudo. Que Deus proteja quem encontrar isso. A verdade precisa viver. As últimas palavras eram um borrão, escritas com pressa e desespero. Elisa fechou o diário. O silêncio da casa em ruínas pareceu se encher com os ecos daquela noite terrível, os latidos dos cães, o som dos motores, o medo de um homem prestes a ser engolido pela escuridão da história. Elisa não dormiu naquela noite. Ela ficou sentada junto à fogueira, alimentando as chamas, como se o fogo pudesse afastar os fantasmas que o diário havia convocado. O rosto de Arthur Valadares, um homem que ela nunca conheceu, estava gravado em sua imaginação. Ela pensou em sua coragem, em seu sacrifício, e pensou no tenente Antunes, um nome que agora era sinônimo de puro mal. Ao amanhecer, a decisão estava tomada. Ela não podia simplesmente pegar o ouro e ir embora. Seria uma traição à memória de Arthur, a dor de todas as famílias cujas histórias estavam entrelaçadas naquelas moedas. Mas o que ela, uma costureira viúva e sem um centavo, poderia fazer? Denunciar um crime de décadas atrás? Quem acreditaria nela? Ela olhou para seus filhos, dormindo pacificamente pela primeira vez em semanas, talvez sentindo a mudança na atmosfera, a substituição do desespero por um propósito perigoso. Proteger aquele segredo tornou-se tão vital quanto proteger suas vidas. O som de um motor de carro, um ruído estranho e invasivo naquele silêncio rural, a sobressaltou no dia seguinte. Seu coração disparou. Instintivamente, ela escondeu o diário e os documentos sob uma pilha de trapos sujos. Um carro de luxo, preto e brilhante, incompatível com a estrada de terra esburacada, parou onde a trilha para a casa começava. Um homem idoso, mas de postura ereta e imponente, desceu do banco do passageiro. Ele vestia roupas caras de fazendeiro, botas de couro polido e um chapéu de abas largas. Ele caminhou em direção à ruína com uma confiança que beirava a arrogância, seus olhos azuis e frios examinando cada detalhe da decadência, como um rei inspecionando um território esquecido. Elisa sentiu um terror gelado subir pela espinha. Ela não sabia quem ele era, mas seu instinto gritava perigo. Ela se pôs de pé, colocando-se instintivamente na frente de Lucas e Sofia, que haviam acordado com o barulho. O homem parou a poucos metros dela, um sorriso fino e sem calor nos lábios. A verdadeira trama, adormecida por décadas, estava prestes a começar. "Boa tarde", disse ele, a voz um barítono suave e cultivado, que contrastava brutalmente com sua aparência rígida. "Meu nome é Antunes, Dr. Antunes. Minhas terras fazem divisa com esta propriedade há muitas gerações." Ele gesticulou vagamente para os morros ao redor, como se todo o horizonte lhe pertencesse. O nome, Antunes, ecoou na mente de Elisa, uma nota dissonante, uma lembrança que ela não conseguia prender. O homem continuou, seu tom agora carregado de uma falsa melancolia. "É uma tristeza ver este lugar assim. A casa dos Valadares foi uma família importante, sabe? Uma pena que tenha acabado nesta miséria." Cada palavra parecia polida, ensaiada. Elisa sentiu um nó de gelo se formar em seu estômago. Ele não estava triste. Seus olhos azuis e frios, que nunca deixaram de analisá-la, contavam uma história diferente. Uma história de cálculo e intenção. A náusea da desconfiança começou a subir por sua garganta, amarga e inconfundível. Ele era um predador, estudando sua presa. Seus olhos azuis e frios fixaram-se nela, percorrendo seu corpo da cabeça aos pés, registrando as roupas rasgadas, o rosto magro e os sinais evidentes de exaustão e desnutrição. A análise foi rápida, clínica e humilhante. Elisa sentiu-se nua, dissecada por aquele olhar impiedoso. "E a senhora? Perdoe minha indiscrição, mas não é comum ver gente nova por estas bandas, principalmente em um lugar como este." O tom era de uma curiosidade paternal, mas a pergunta era uma invasão. Com a voz trêmula, sentindo-se compelida a se justificar, Elisa murmurou sobre a perda recente do marido, a ordem de despejo, a compra da casa,
como sua única e desesperada opção. Cada palavra que saía de sua boca a fazia se sentir mais fraca, mais vulnerável. Ela estava entregando a ele todas as suas fraquezas, expondo o tamanho de seu desespero. Ele ouvia com atenção, a cabeça ligeiramente inclinada, um semblante de compaixão gravado em seu rosto. Mas era uma máscara, e Elisa sentia isso em seus ossos. Antunes deixou um momento de silêncio pairar no ar, permitindo que o peso do desespero de Elisa preenchesse o espaço entre eles. Então, ele fez sua oferta. 20.000 reais, disse ele, a voz calma e resoluta. O número caiu no ar pesado da tarde como uma pedra em um lago, as ondas de choque se espalhando pela mente atordoada de Elisa. Eu compro a propriedade, agora mesmo. Considere uma obra de caridade, uma ajuda para que a senhora e seus filhos possam recomeçar em um lugar mais digno, longe daqui. 20.000 reais. A quantia era tão astronômica, tão além de qualquer coisa que ela pudesse imaginar, que pareceu irreal. Era a resposta para todas as suas preces. Era comidas, um teto, roupas, remédios. Era a segurança. Era o fim do medo. Por um instante, o ar pareceu voltar a seus pulmões, e uma onda de alívio tão forte quase a pôs de joelhos. Uma salvação milagrosa, oferecida por um estranho poderoso. O coração dela martelava descontroladamente, dividido entre a euforia e a suspeita. A tentação foi uma força física, uma mão empurrando-a para a frente. Sim, a palavra se formou em seus lábios, pronta para saltar. Sim, eu aceito. Ela podia ver tudo com uma clareza ofuscante. Uma casa pequena e limpa, com água saindo da torneira, o cheiro de pão assando no forno, a risada de Sofia, com as bochechas coradas e saudáveis. Lucas indo para a escola com sapatos que não tinham furos. A imagem era um bálsamo para sua alma ferida, uma promessa de vida após a longa e escura noite de sofrimento. O fim da fome, do frio, do medo constante que roía suas entranhas. O fim da culpa por não conseguir proteger seus filhos. Tudo o que ela precisava fazer era dizer uma única palavra. Aceitar a caridade do homem poderoso, pegar o dinheiro e nunca mais olhar para trás. Deixar para trás a ruína, o mofo, os fantasmas e os segredos que aquela terra guardava. O alívio estava ao alcance de sua mão, tão próximo que ela podia sentir o gosto doce da liberdade em sua língua. Mas, no exato momento em que ela abriu a boca para selar seu destino, uma frase arrancada do diário de Arthur Valadares explodiu em sua mente, tão nítida como se tivesse sido lida em voz alta. Tenente Antunes, sádico, obsessão pelo ouro judeu. Antunes, o nome, o mesmo nome. O sangue de Elisa gelou em suas veias, e o fluxo de alívio foi instantaneamente estancado por uma barragem de puro terror. Uma náusea violenta subiu por sua garganta, e ela teve que engolir em seco para não vomitar. Não era caridade, era uma caçada. O homem à sua frente, com suas roupas caras e sua voz mansa, não era um benfeitor. Ele era o monstro daquelas páginas amareladas, o torturador, o assassino. Ele não estava ali para comprar uma ruína. Ele estava ali para terminar o serviço que começara 50 anos antes. Ele estava caçando o ouro de Arthur, e ela, com seus filhos, estava no meio do caminho. O ar ficou rarefeito, e o mundo pareceu girar lentamente ao seu redor. A salvação era uma armadilha, a mais mortal de todas. O choque paralisou sua língua, o sim morreu em sua garganta, substituído por um silêncio carregado de pânico. Ela conseguiu apenas balançar a cabeça, um movimento quase imperceptível. Eu não sei, gaguejou ela, as palavras saindo fracas e roucas. Esta casa, eu preciso de um tempo para pensar. A desculpa era frágil, patética, mas foi tudo o que seu cérebro aterrorizado conseguiu produzir. Para Antunes, aquela hesitação foi como um trovão em um céu claro. A mudança em sua expressão foi sutil, mas sísmica. O verniz de compaixão se estilhaçou. E por uma fração de segundo, Elisa viu o que havia por baixo. Uma frieza predatória, uma impaciência antiga. O sorriso amigável não desapareceu completamente, mas se transmutou em algo diferente, algo cortante e perigoso,
uma lâmina fina e sorridente. A temperatura pareceu cair vários graus. O fazendeiro caridoso havia desaparecido. Em seu lugar estava o oficial do exército, o caçador que acabara de sentir o cheiro de sua presa. Tempo, repetiu ele, e a palavra soou como uma ofensa. Seu sorriso se alargou, mas não alcançou seus olhos, que agora eram duas lascas de gelo azul. Minha senhora, com todo o respeito, tempo é um luxo que parece que a senhora não tem. O que há para pensar? Viver neste lugar, ele disse, a palavra lugar carregada de desprezo, ou aceitar uma quantia que mudará sua vida e a de seus filhos para sempre. Ele deu um passo à frente, invadindo seu espaço pessoal, diminuindo a distância entre eles. O cheiro dele era agora sufocante, uma mistura de poder e ameaça. Elisa recuou instintivamente, o coração batendo descontroladamente contra suas costelas. Às vezes, ele continuou, a voz baixando para um sussurro conspiratório, o apego a coisas velhas e sem valor pode nos trazer problemas inesperados, lembranças que deveriam permanecer enterradas. A frase era uma sonda, um bisturi procurando a ferida do segredo. Ele estava testando-a, medindo o quanto ela sabia. Elisa sentiu o corpo inteiro tremer, um tremor incontrolável que começava nas pernas e subia por sua espinha. Ela apertou as mãos pequenas de seus filhos, que se escondiam atrás dela, sentindo o medo deles como uma extensão do seu. O olhar de Antunes desceu para as crianças e depois varreu a estrutura decrépita da casa, os buracos no telhado, a madeira podre das paredes. Sua expressão era a de um homem avaliando um problema a ser eliminado. A gentileza forçada havia se evaporado completamente, substituída por uma aura de impaciência e autoridade brutal. Ele não estava mais pedindo, estava exigindo. O silêncio que se instalou foi pesado, denso, quebrado apenas pelo som do vento uivando através das janelas quebradas, um lamento que parecia pressagiar a desgraça. Elisa sabia, com uma certeza que gelava a alma, que havia entrado em um jogo cujas regras ela não conhecia, um jogo de vida ou morte, contra um adversário que não tinha escrúpulos e que já havia matado para proteger aquele mesmo segredo. Foi então que veio a ameaça, não com um grito, mas com a calma arrepiante de quem tem o poder absoluto. Antunes apontou com o queixo para o mato alto e seco que abraçava a casa, um mar de vegetação inflamável sob o sol escaldante. É uma região muito seca nesta época do ano, ele comentou, a voz perfeitamente casual, como se estivesse falando sobre o tempo. Uma faísca, um descuido, e tudo isso aqui vira cinzas em minutos. Ele fez uma pausa, deixando as palavras flutuarem no ar e se cravarem na mente de Elisa. Terras abandonadas, sabe como é, cheias de mato seco, madeira podre. Ele olhou diretamente para ela. Seus olhos azuis vazios de qualquer emoção costumam pegar fogo por acidente. A frase foi dita sem ênfase, mas cada sílaba era uma gota de veneno. O significado era inequívoco, uma promessa fria e calculada de violência. O cheiro de fumaça inexistente pareceu invadir as narinas de Elisa, o cheiro de sua própria pira funerária. Acidentes acontecem. As duas palavras ecoaram no silêncio, suspensas no ar como uma sentença de morte. Não era uma ameaça à propriedade. Uma propriedade em ruínas não tinha valor para ser queimada. Era uma ameaça a quem estava dentro dela. Elisa visualizou as chamas lambendo a madeira seca, o fogo se alastrando com uma velocidade aterradora durante a noite. Visualizou a si mesma e seus filhos presos lá dentro. O calor, a fumaça, os gritos. O terror que sentiu foi de uma natureza diferente de tudo o que já havia experimentado. Não era o medo abstrato da fome ou da rua. Era um medo visceral, primal, o medo da aniquilação física, da dor e da morte violenta. Ele não estava apenas ameaçando expulsá-la. Ele estava dizendo, com uma clareza brutal, que se ela não cooperasse, ela e seus filhos seriam apagados. E sua morte seria registrada como nada mais que uma tragédia acidental, uma nota de rodapé esquecida na história daquela terra maldita. O ar faltou em seus pulmões. Ele a encarou por um longo e pesado momento.
seus olhos frios e penetrantes cravados nos dela. Era um olhar que não buscava uma resposta, mas que confirmava o domínio. Ele estava garantindo que a mensagem, em toda a sua brutalidade, fosse recebida e perfeitamente compreendida. Ele viu o terror no rosto dela, o tremor em suas mãos, a forma como ela se encolheu para proteger seus filhos. E ele pareceu satisfeito. Um micro-sorriso, uma contração quase imperceptível no canto de seus lábios, confirmou que ele tinha o que queria. Ele havia plantado a semente do pavor. Agora, era só esperar que ela germinasse e a forçasse a obedecer. O silêncio que se estendeu entre eles era mais eloquente e aterrorizante do que qualquer grito. Era o silêncio do predador que encurrala sua presa. O silêncio que precede o golpe final. Elisa sentiu-se como um inseto sob uma bota, impotente e prestes a ser esmagada sem o menor esforço ou remorso. Sem dizer mais uma palavra, ele se virou. O movimento foi brusco, militar. Suas costas retas eram um muro de poder e desprezo. Ele caminhou de volta para o carro de luxo, o som de suas botas no chão de terra marcando um ritmo fúnebre. Ele não olhou para trás. Não precisava. A porta do carro se fechou com um baque pesado e surdo. Um som final, como a tampa de um caixão sendo selada. O motor potente rugiu, uma besta de metal despertando em meio à natureza silenciosa. O carro manobrou com uma agilidade surpreendente na estrada estreita e partiu, levantando uma nuvem densa de poeira vermelha que avançou sobre a ruína, engolindo Elisa e seus filhos. Por um momento, ela tossiu, cega e sufocada pela poeira, que tinha o cheiro da terra e o gosto metálico do medo. Quando a nuvem se dissipou, a estrada estava vazia. Apenas um silêncio mortal e a certeza de que o mal havia estado ali e que ele voltaria. Elisa permaneceu paralisada, o corpo rígido de terror, muito depois do som do motor ter desaparecido no horizonte. O eco da ameaça de Antunes reverberava em sua mente, repetindo-se em um loop infernal. Fogo. Acidente. Ela apertou as mãos de Lucas e Sofia com uma força que os fez reclamar de dor, mas ela mal os ouviu. Sua mente estava em chamas. A ruína, que primeiro fora um símbolo de seu fracasso, depois o palco de uma descoberta misteriosa, agora se transformara em sua própria armadilha mortal. O ouro que jazia sob seus pés não era mais um vislumbre de esperança ou salvação. Era a isca que aprendera ali, no caminho de um assassino implacável. Ela não podia fugir com o ouro, pois ele a caçaria, e não podia ficar, pois ele a queimaria viva. Estava encurralada, presa entre a ganância de um homem poderoso e o peso de um segredo que não era seu, um segredo que clamava por justiça do fundo da terra. A sensação de impotência era total, esmagadora. A oferta de 20.000 reais nunca fora real. Era um teste, uma forma de medir sua reação, e sua hesitação, seu fracasso em aceitar o dinheiro e desaparecer, fora a resposta errada. Agora, o coronel Antunes não a via mais como uma simples viúva indigente. Ele sabia que ela representava uma ameaça. Ele não sabia o que, exatamente, mas a simples presença dela naquela casa, o lugar que ele caçara por 5 décadas, era o suficiente. Ela estava sentada sobre o segredo de sua vida, a prova de seus crimes, a fortuna que o obcecara. Ele não descansaria até ter o ouro, e a certeza de que o diário e os documentos do DOPS seriam destruídos para sempre, junto com qualquer um que os tivesse visto. Elisa olhava para os rostos assustados de seus filhos. A escolha era impossível. Entregar o segredo e as provas, condenando a memória de Arthur Valadares ao esquecimento e permitindo que um monstro vencesse, ou lutar pela verdade, colocando a vida de seus filhos na mira de um assassino. O que você faria no lugar dela? Arriscaria tudo por justiça ou se renderia para proteger sua família? O pavor que se apossou de Elisa era uma entidade física, uma criatura gelada que envolvia seus pulmões e lhe roubava o ar. A poeira vermelha levantada pelo carro de Antunes baixou lentamente, revelando a mesma paisagem de abandono, mas que agora parecia infinitamente mais sinistra. A ameaça dele, acidentes acontecem, não era uma frase solta.
Era uma sentença que pairava no ar denso e úmido, impregnando cada folha, cada pedaço de madeira podre. Ela olhou para a casa, sua ruína, e a viu como uma pira funerária esperando a tocha. O mato seco ao redor não era mais apenas vegetação, era combustível. A madeira das paredes não era mais podre, era inflamável. Ela sentiu o coração bater de forma desordenada, um pássaro preso em sua caixa torácica, batendo as asas em puro pânico. Seus filhos, agarrados às suas pernas, tremiam, absorvendo o terror que emanava dela como o frio que emana do gelo. O silêncio que se seguiu à partida do carro era mais assustador do que qualquer ruído, pois era um silêncio que continha uma promessa de violência. A paralisia do medo durou o que pareceram horas. Elisa ficou imóvel, os olhos fixos na estrada vazia, esperando a qualquer momento ver o brilho de faróis retornando. A imagem do fogo, de chamas alaranjadas e famintas, devorando a casa durante a noite, com ela e seus filhos presos dentro, repetia-se em sua mente como uma alucinação febril. Ela sentia o cheiro da fumaça, ouvia os gritos, mas então, olhando para o rosto de Lucas, pálido, mas com os olhos fixos nos dela, e sentindo o peso do corpo pequeno e trêmulo de Sofia contra sua perna, algo mudou. O terror não desapareceu, mas se cristalizou. Transformou-se em uma raiva fria, uma fúria silenciosa contra aquele homem e contra seu próprio desamparo. Ela não podia esperar ali para ser incinerada. Ser uma vítima não era uma opção quando a vida de seus filhos estava em jogo. A costureira frágil, a viúva desamparada, começou a morrer naquele instante e, em seu lugar, uma combatente desesperada, movida pelo mais primal dos instintos, começou a nascer. Ela não ia morrer, ela ia lutar. A decisão foi como um raio cortando a escuridão de seu pânico. Ela precisava de ajuda, precisava de um aliado. Precisava de alguém que conhecesse aquela terra e seus demônios. A imagem do motorista da caminhonete que os levara até ali, com seu aviso sombrio, voltou à sua mente. E depois, a lembrança dos homens no bar do vilarejo, seus olhares curiosos. Alguém naquela cidade saberia quem era Antunes. Alguém saberia da história dos Valadares. Sua única chance era voltar para aquele vilarejo poeirento. Com uma urgência febril, ela entrou na casa. O cheiro de mofo agora misturado ao cheiro de sua própria determinação. Ignorando a sujeira e o caos, ela foi direto ao seu esconderijo. Pegou o diário de Arthur, os frágeis documentos do DOPS e um único saco de moedas de ouro. O restante da fortuna teria que ficar. O diário e os papéis eram sua única arma. O ouro, sua única prova. Ela os enfiou na bolsa surrada que trouxera consigo. O peso daquelas evidências era ao mesmo tempo um fardo terrível e sua única esperança de salvação. O sol mal havia começado a dourar os picos das montanhas quando eles partiram. Elisa não ousou esperar pelo dia clarear completamente. Cada minuto naquela casa era um risco. Ela carregava Sofia, cujo corpo pequeno parecia pesar uma tonelada, um fardo de amor e responsabilidade. Lucas caminhava ao seu lado, em silêncio, segurando uma das mãos da mãe com uma força surpreendente. A caminhada de volta pela estrada de terra era uma tortura. O medo dava a Elisa uma força que ela não sabia possuir, mas seus músculos protestavam, queimando de exaustão. Seus pés descalços, já feridos, eram castigados pelas pedras e galhos. O silêncio da mata ao redor era opressor. Cada estalar de um galho, cada farfalhar de folhas, fazia seu coração saltar para a garganta. Ela olhava constantemente para trás, esperando ver o brilho de um carro, ouvir o som de um motor se aproximando. A jornada para a ruína fora movida por uma falsa esperança. A jornada de volta era uma fuga desesperada, movida pelo mais puro e visceral terror. A cada passo, a paranoia se aprofundava. As sombras das árvores altas pareciam se esticar como garras, e o vento que sussurrava entre as folhas soava como vozes zombeteiras. Elisa sentia os olhos de Antunes sobre ela, mesmo sabendo que era impossível. Ele era um fantasma que a assombrava, uma presença onipotente em sua mente. Lucas, percebendo a tensão da mãe, permanecia estoico, seus olhos de menino varrendo a mata com uma seriedade preocupante.
Ele se tornara seu pequeno soldado, seu vigia silencioso. Sofia, exausta e confusa, choramingava em seu colo, perguntando para onde iam, por que tinham que andar tanto. Cada lamento era uma faca no coração de Elisa, um lembrete de seu fracasso em prover segurança. Estamos quase lá, meu amor. Falta pouco. Ela repetia, a voz rouca. As palavras uma mentira para a filha e uma prece para si mesma. A distância até o vilarejo, que na vinda parecera longa, agora parecia uma jornada infinita através de um purgatório verde e silencioso, um corredor de medo sem fim. Após o que pareceu uma eternidade, a vegetação densa começou a rarefazer, e a primeira casa do vilarejo surgiu no horizonte, sua pintura desbotada um farol de civilização em meio ao nada. Elisa quase chorou de alívio. A rua principal, poeirenta e silenciosa sob o sol do meio-dia, parecia o lugar mais seguro do mundo. As mesmas pessoas que os haviam encarado com curiosidade na chegada, agora os olhavam com uma mistura de pena e surpresa. A imagem que eles formavam era de pura miséria. Uma mulher magra e suja, com os pés sangrando, carregando uma criança e sendo seguida por outra, ambos com os rostos marcados pelo medo e pela exaustão. O silêncio da cidade não era mais alienígena. Era um alívio bem-vindo depois da tensão da mata. Mas ela sabia que a segurança era uma ilusão. Antunes era o dono daquele lugar. Seu poder se estendia por cada palmo daquela terra. Ela não estava em um refúgio, estava na toca do lobo, e precisava encontrar um aliado antes que as mandíbulas da armadilha se fechassem sobre ela. Ela se dirigiu diretamente para o único bar, o coração martelando contra as costelas. O interior era escuro e fresco, com o cheiro forte de cachaça, poeira e madeira velha. Os poucos homens presentes pararam suas conversas e a encararam, seus rostos curtidos pelo sol, expressando uma desconfiança silenciosa. Elisa se aproximou do balcão, colocando Sofia, adormecida, em uma das cadeiras de madeira. Ela tentou manter a voz firme, mas o tremor era inegável. Com licença, eu estou procurando informações sobre a família Valadares e sobre um homem, um fazendeiro, chamado Antunes. Ao ouvir os nomes, uma cortina de silêncio caiu sobre o bar. Os homens desviaram os olhares, subitamente interessados em seus copos. O medo era palpável, uma névoa espessa que sufocava a coragem. O dono do bar, um homem de meia-idade com um olhar cansado, apenas balançou a cabeça negativamente. Não é bom mexer com o passado por aqui, moça, principalmente com esse passado. A resposta era uma confirmação de tudo o que ela temia. Elisa sentiu uma onda de desespero. Se todos tinham tanto medo, quem a ajudaria? Suas mãos tremiam sobre o balcão. Por favor, ela implorou, a voz quebrando. Minha vida e a dos meus filhos dependem disso. Seu apelo, sua vulnerabilidade exposta, pareceu tocar algo no dono do bar. Ele hesitou, olhando para os lados, e então se inclinou sobre o balcão, baixando a voz para um sussurro conspiratório. Eu não posso ajudar. Ninguém aqui pode. Mas talvez ele possa. Ele gesticulou discretamente com a cabeça na direção de um canto escuro do salão, onde um homem muito idoso estava sentado sozinho, diante de um pequeno copo de café. Aquele é o seu Inácio. Foi carteiro a vida toda. Conhece cada história, cada alma que já pisou nesta cidade. Se existe alguém que não tem mais medo do coronel, é ele, porque ele já não tem mais nada a perder. A pequena fagulha de esperança que Elisa sentia se reacendeu, frágil, mas insistente. O aliado inesperado, o guardião da história, estava a poucos metros de distância. Seu Inácio parecia uma relíquia de um tempo esquecido. A pele de seu rosto era um mapa de rugas profundas. Os ossos de suas mãos, que seguravam o copo de café, eram salientes e manchados pela idade. Ele era frágil, quase transparente, mas seus olhos, quando se ergueram para encontrar os de Elisa, eram incrivelmente claros e lúcidos, brilhando com uma inteligência que desmentia sua idade avançada. Eles continham a sabedoria e a tristeza de quem já viu demais. Elisa sentiu um calafrio. Aqueles eram os olhos de uma testemunha. Ela se aproximou lentamente da mesa, seus filhos se escondendo atrás dela. O velho não demonstrou surpresa.
Apenas a observou se aproximar com uma calma expectante, como se a estivesse esperando há muito tempo. O barulho do bar pareceu desaparecer, e o mundo se resumiu àquela pequena mesa de madeira, onde o futuro de Elisa seria decidido. Ela parou diante dele, a bolsa com os segredos de Arthur Valadares pesando em seu ombro como uma âncora. Seu Inácio? Ela sussurrou, a voz pouco mais que um sopro. Ele assentiu lentamente, sem tirar os olhos dela. Elisa puxou uma cadeira e sentou-se, as pernas fracas demais para sustentá-la. As palavras não vinham. Como começar? Como explicar a ruína? O porão? O ouro? A ameaça de um homem que todos temiam? Ela não precisou. Impelida por um instinto que ia além da razão, ela abriu a bolsa e, com as mãos trêmulas, colocou o diário com a capa de couro sobre a mesa. O gesto foi tudo. No instante em que os olhos de seu Inácio pousaram sobre o livro, seu corpo frágil foi sacudido por um tremor. A xícara de café bateu no pires com um estalo agudo. Suas mãos enrugadas estenderam-se e tocaram a capa de couro com uma reverência dolorosa, como se tocassem o rosto de um amigo perdido há muito tempo. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Então, para o choque de Elisa, duas lágrimas grossas e lentas rolaram por suas bochechas sulcadas e pingaram sobre o couro gasto do diário de Arthur. Arthur, ele finalmente sussurrou, a voz embargada, quebrada por 5 décadas de luto silencioso. Eu nunca perdi a esperança de que isso um dia reaparecesse. Ele abriu o diário, e seus dedos traçaram a caligrafia na primeira página. Era meu amigo, meu único amigo de verdade. A confissão pairou no ar, carregada de uma dor antiga e profunda. Ele ergueu os olhos para Elisa, e neles ela viu a história inteira, um poço de memórias reprimidas. Eu era o carteiro. Eu levava as cartas dele, as encomendas secretas. Eu sabia dos riscos que ele corria. Eu o admirava. E me sentia um covarde por não ter a mesma coragem. Ele fechou os olhos por um momento, perdido em uma lembrança dolorosa. Na noite em que o levaram, eu ouvi os cachorros, os jipes do exército. Eu me escondi debaixo da cama, tremendo, enquanto eles arrastavam meu amigo para a morte. E eu nunca me perdoei por isso. A culpa era uma ferida aberta, mesmo depois de tantos anos. A peça final do quebra-cabeça estava prestes a ser revelada pela única pessoa que a guardara. Ele contou a história que não estava no diário. A história do que veio depois. Contou como a cidade inteira se calou, aterrorizada pelo poder do então tenente Antunes. Contou como Antunes, cego pela ganância e frustração, permaneceu na região, usando seu poder militar para adquirir terras, construir um império e se tornar o coronel, o respeitado empresário e político local. Mas a obsessão dele nunca foi o poder ou o dinheiro que ele acumulou, disse Inácio, a voz baixando para um sussurro tenso. A obsessão dele sempre foi o que ele não conseguiu, o fracasso de sua vida, o ouro de Arthur. O velho se inclinou para a frente, seus olhos claros queimando com uma intensidade renovada. Outros oficiais que participaram da operação, antes de morrerem ou se mudarem, contaram a história aqui no bar, com a boca cheia de cachaça. Antunes não apenas prendeu Arthur, ele o torturou, pessoalmente, por dias. Ele queria saber onde estava o ouro. Ele o quebrou fisicamente, mas nunca quebrou seu espírito. A revelação caiu sobre Elisa com o peso de uma lápide. Arthur Valadares não havia apenas desaparecido, ele fora torturado até a morte, um mártir silencioso que levara seu segredo para o túmulo para proteger a fuga de outros. Arthur morreu sem dizer uma palavra, continuou Inácio, a voz cheia de uma mistura de orgulho e dor. E isso enlouqueceu Antunes. O ouro se tornou seu fantasma, seu troféu perdido. Por 50 anos ele procurou, comprou as terras ao redor, esperou que a casa caísse, que a escritura fosse a leilão, sempre de olho, sempre esperando uma chance de encontrar o que seu sadismo não conseguiu arrancar de um homem de verdade. Agora tudo fazia sentido. A oferta de 20 mil reais, a ameaça velada, a impaciência. Antunes não queria a terra. Ele queria rasgar o chão, revirar cada pedra, até encontrar o tesouro que o humilhara meio século atrás. E Elisa,
Ao encontrar o ouro, não havia tropeçado em uma fortuna. Ela havia tropeçado na maior ferida do ego de um monstro, e ele não descansaria até silenciá-la e reivindicar seu prêmio. Enquanto Inácio terminava sua história, o céu do lado de fora do bar começou a escurecer de forma antinatural. Uma rajada de vento frio fez as portas do bar baterem com força, e o ar ficou pesado, elétrico. Um trovão distante rolou pelas montanhas, um grunhido baixo e ameaçador que fez os copos no balcão vibrarem. Uma tempestade, violenta e súbita, estava se formando. Era como se a própria natureza estivesse reagindo à revelação daquela antiga atrocidade, o céu chorando e se enfurecendo pela injustiça. Elisa sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um presságio terrível. A escuridão que caía sobre o vilarejo não era apenas climática, era a sombra de Antunes se aproximando. A escuridão do mal prestes a descer sobre eles. O som do trovão ficou mais próximo, mais alto, um rufar de tambores anunciando a batalha que estava por vir. O ambiente dentro do bar, já tenso, tornou-se quase irrespirável, uma antecipação coletiva do perigo iminente. Seu Inácio olhou pela janela para o céu escuro e depois de volta para Elisa, o rosto vincado de urgência. Ele sabe que você não aceitou a oferta. Ele sabe que você hesitou. Para um homem como ele, isso significa que você sabe de alguma coisa. Ele não vai esperar mais. As palavras do velho eram calmas, mas carregadas de uma certeza aterrorizante. Ele é um predador que foi ferido em seu orgulho, e um predador ferido é o mais perigoso de todos. Ele virá atrás de você, e não será com ofertas de dinheiro, será com a única linguagem que ele realmente conhece, a violência. A convicção na voz de Inácio não deixava espaço para dúvidas. A ameaça de Antunes sobre o fogo não era para o futuro, era para agora. Elisa olhou para seus filhos, que dormiam, alheios ao perigo mortal que os cercava. O instinto de fugir, de correr para qualquer lugar, era avassalador. Mas para onde? Eles estavam em uma ilha, e o mar de poder de Antunes os cercava por todos os lados. Vocês não podem ficar na rua, e não podem voltar para a casa. É o primeiro lugar que ele vai procurar, disse Inácio. A sua mente idosa trabalhando com uma clareza surpreendente. Ele se levantou com dificuldade, o corpo frágil se movendo com um propósito renovado. Venham comigo. Minha casa não é muito, mas é discreta. Fica nos fundos, longe da rua principal. Ninguém vai pensar em procurar vocês lá. Ele não esperou por uma resposta. Pegou a mão pequena de Lucas e começou a andar em direção a uma porta nos fundos do bar. Elisa, sem outra opção, pegou Sofia no colo e o seguiu. O dono do bar desviou o olhar, um gesto de negação cúmplice, permitindo a fuga silenciosa. Eles saíram para um beco estreito e lamacento, no exato momento em que as primeiras gotas de chuva, grossas e pesadas, começaram a cair, transformando a poeira em lama instantaneamente. O som da chuva abafava seus passos, uma pequena bênção em meio à catástrofe iminente que se desenrolava ao redor deles. A casa de seu Inácio era um pequeno anexo nos fundos de um quintal, composta por apenas 2 cômodos. Cheirava a café velho, livros e a uma vida longa e solitária. A chuva agora caía com uma fúria torrencial, batendo no telhado de zinco com um barulho ensurdecedor. Inácio acendeu um antigo lampião a querosene, que lançou uma luz dourada e trêmula sobre o ambiente, criando sombras que dançavam como fantasmas. Elisa colocou as crianças em uma cama estreita em um canto, cobrindo-as com um cobertor áspero. Pela primeira vez em dias, elas pareciam seguras, protegidas do mundo, mas era uma segurança tão frágil quanto o vidro da janela que tremia com a força do vento. Elisa sentou-se à pequena mesa, o diário e os documentos à sua frente, o coração ainda uma bigorna em seu peito. O som da tempestade lá fora era um eco perfeito da tormenta dentro de sua alma. Ela tinha o aliado, tinha a história completa, mas agora o monstro estava vindo para caçá-la. Enquanto isso, na fazenda opulenta de Antunes, o telefone tocou. Do outro lado da linha, a voz de um capanga relatava o fracasso. A casa está vazia, coronel. A mulher e os moleques sumiram. Não tem nada aqui, nem sinal deles. A fúria de Antunes foi silenciosa e terrível. Ele não gritou,
Apenas apertou o telefone com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. Vazia. Ela havia fugido. E se ela fugiu, era porque sabia. Ela tinha encontrado. A ideia era intolerável. Uma afronta final de Arthur Valadares, rindo dele do túmulo através daquela mulher insignificante. Seu cérebro, treinado em táticas militares, trabalhou rapidamente. Ela não podia ter ido longe a pé. O único lugar para onde ela poderia ter corrido era o vilarejo. Ela está na cidade, ele rosnou no telefone. A voz um sibilo venenoso. Eu quero que vocês virem aquele fim de mundo de cabeça para baixo. Achem-na. Achem o que ela pegou. E acabem com isso. Esta noite. A ordem era uma sentença de morte. A caminhonete velha e barulhenta rasgou a cortina de chuva, os faróis cortando a escuridão da noite. Dentro, 2 homens, figuras brutas e anônimas, compartilhavam um silêncio carregado de violência. Eram os instrumentos da vontade de Antunes, homens cuja lealdade fora comprada e cuja brutalidade era sua principal qualificação. O plano era simples e direto: aterrorizar o vilarejo até que alguém entregasse a forasteira. A tempestade era a cobertura perfeita, seu barulho abafando os sons da intimidação, a chuva lavando qualquer vestígio de seus atos. Eles pararam em frente ao bar, o único lugar com luz acesa. Saltaram da caminhonete, indiferentes à chuva que os encharcava, e entraram no bar com a força de um ariete. As portas se abrindo com um estrondo. O medo que antes era uma névoa, agora se solidificou, gelando o sangue dos poucos clientes que restavam. A caçada havia começado oficialmente. Na pequena casa de Inácio, o som da caminhonete chegando, mesmo abafado pela tempestade, foi audível. Elisa congelou, os olhos arregalados de pânico fixos nos de Inácio. Ele levou um dedo aos lábios. O rosto, uma máscara de concentração tensa. Eles ouviram vozes alteradas. O som de algo quebrando vindo da direção do bar. E então, o ruído mais aterrorizante de todos. O som de uma porta sendo esmurrada com violência, seguido por um grito. E depois, outra porta. Eles estavam varrendo a rua. O coração de Elisa parecia prestes a explodir. Ela olhou para seus filhos, dormindo pacificamente, e sentiu uma onda de náusea. Ela os tinha levado para a segurança, apenas para guiá-los para o epicentro da violência. A frágil proteção da casinha de Inácio parecia se dissolver, as paredes finas oferecendo tão pouca proteção quanto uma folha de papel contra um incêndio. O som das botas pesadas na lama estava se aproximando. Cada baque em uma porta vizinha era uma contagem regressiva. O som vinha se arrastando pelo beco, metódico, implacável. Elisa prendeu a respiração, tentando se fundir com as sombras, tentando se tornar invisível. Ela podia ouvir os gritos dos capangas, as palavras abafadas pela chuva, mas a intenção era clara. A mulher! Onde está a mulher com as crianças? O terror era tão intenso que se tornou físico, um gosto metálico em sua boca, uma dor aguda em seu estômago. Inácio estava ao lado da janela, espiando por uma fresta minúscula na cortina. Seu rosto, sob a luz do lampião, estava pálido como cera, mas seus olhos estavam firmes. Ele não estava em pânico, ele estava calculando. Aquele velho, que vivera uma vida inteira de medo, encontrava em seu crepúsculo uma coragem que ele não sabia possuir. Ele estava protegendo a memória de seu amigo e, ao fazer isso, protegia a última chance de justiça. O som das botas parou. Bem em frente à sua porta. O silêncio que se seguiu foi pior do que o barulho. 1 a 2 ou 3 segundos de pura agonia suspensa. E então, o golpe. Um punho pesado bateu na porta de madeira frágil, com uma força que fez a casa inteira tremer. Abra, velho! A gente sabe que ela está aí! A voz era um rosnado bestial. Elisa levou as mãos à boca para abafar um grito. Lucas acordou, os olhos arregalados de terror. O segundo golpe foi ainda mais forte, acompanhado pelo som de madeira começando a rachar. Eles não estavam pedindo, estavam arrombando. Inácio se virou para Elisa, seus olhos lúcidos e cheios de uma ordem silenciosa. Ele apontou para uma pequena porta nos fundos do cômodo, quase oculta pela escuridão.
A horta, ele sussurrou, a voz firme apesar do caos. Vá para a igreja no fim da rua. O padre é um homem bom. Ele vai ajudar. Agora, vá. A porta da frente gemeu, prestes a ceder. Não havia mais tempo para pensar. A única saída era a fuga. O instinto de sobrevivência tomou conta. Elisa agarrou a bolsa com os documentos, puxou Lucas da cama com uma mão e, com a outra, ergueu Sofia, ainda grogue de sono, em seu ombro. O som da porta da frente se estilhaçando, se partindo em pedaços, ecoou atrás dela como um tiro de largada. Inácio ficou para trás. Uma figura frágil e desafiadora de pé entre os capangas e a fuga dela, seu último ato de coragem. Comprando-lhes preciosos segundos, Elisa empurrou a porta dos fundos e saiu para o pandemônio da tempestade. O vento e a chuva a atingiram com a força de um soco. O quintal era um mar de lama escura e fria que sugava seus pés. Ela caiu de joelhos, mas se levantou imediatamente, a adrenalina queimando em suas veias. Ela ouviu os gritos dos capangas dentro da casa, a fúria deles ao encontrarem apenas o velho. Ela fugiu pelos fundos. A perseguição era agora uma realidade imediata, uma corrida de vida ou morte sob o céu em fúria. Correr na lama, no escuro, carregando uma criança e puxando outra, era quase impossível. Cada passo era uma batalha. O beco era um túnel de escuridão, quebrado apenas pelos relâmpagos que iluminavam a cena em flashes fantasmagóricos. Nesses breves momentos de luz, ela via o terror no rosto de Lucas, ouvia o choro assustado de Sofia. Atrás deles, o som das botas chapinhando na lama, cada vez mais perto. Feixes de luz de lanternas poderosas cortavam a escuridão, dançando descontroladamente, caçando-os. Os gritos dos homens eram bestiais, cheios de ódio. Volta! Aqui! Vádia! Elisa sentia os pulmões queimarem, as pernas transformadas em chumbo. A igreja. A promessa de Inácio era seu único farol. Ela podia ver a silhueta escura da torre contra o céu, iluminado pelos relâmpagos. Estava tão perto, mas parecia estar em outro universo. Ela não estava apenas fugindo por sua vida. Estava correndo para salvar a verdade, carregando o peso da história em uma bolsa surrada, fugindo dos fantasmas do passado que haviam retornado para devorá-la. Eles irromperam na sacristia da igreja como animais afugentados pela tempestade. O som da porta pesada de madeira se fechando atrás deles foi um baque surdo, um ponto final precário na perseguição. O ar ali dentro era frio, com um cheiro denso de cera de vela, incenso e a madeira antiga e úmida dos bancos. Elisa sentiu as pernas cederem e escorregou para o chão de pedra gelada, o corpo tremendo incontrolavelmente. A bolsa com os segredos de Arthur Valadares apertada contra o peito como um escudo. Lucas e Sofia, despertos e aterrorizados, choravam silenciosamente. Do lado de fora, a fúria da tempestade e dos homens de Antunes se fundiam em uma cacofonia de violência. Pouco depois, a porta se abriu novamente e seu Inácio entrou, mancando com um corte na testa, mas os olhos faiscando com uma fúria justa. Ele trancou a porta com uma chave de ferro maciça. Eles não vão ousar arrombar a casa de Deus, ele ofegou, antes de se virar para ela. Mas não podemos ficar aqui. Conheço um jeito. Meu sobrinho. Na pequena sala dos fundos da paróquia, iluminada por um único lampião a querosene que lançava sombras dançantes, seu Inácio revelou seu as na manga. Um antigo rádio amador, um equipamento que parecia pertencer a um museu de guerra. O padre, um homem de rosto bondoso e olhar assustado, providenciou uma bateria de carro, e Inácio começou seu ritual. O som do equipamento ligando, um zumbido baixo e elétrico, foi o primeiro ruído de esperança em horas. Elisa prendeu a respiração enquanto os dedos artríticos de Inácio giravam o sintonizador, produzindo uma sinfonia de estática, chiados e fragmentos de vozes perdidas na tempestade. O cheiro de ozônio emanava do aparelho. Cada explosão de estática fazia o coração de Elisa saltar. Ela olhava para o rosto concentrado do velho carteiro, uma figura frágil travando uma batalha contra as forças da natureza e do tempo. Então, em meio ao caos eletrônico, uma voz distante e quase inaudível respondeu ao chamado de Inácio.
Aqui é Papa Uniforme 1, Brasília, na escuta. O fio da esperança estava lançado. Meu sobrinho, ele é procurador da República, explicou Inácio rapidamente, antes de passar o microfone para Elisa. A voz do outro lado, pertencente a um homem chamado Dr. Almeida, era calma e profissional, mas atenta. Senhora, meu tio disse que é um caso de vida ou morte. Por favor, explique. Com a voz embargada pelo choro e pela exaustão, Elisa começou a falar. O som de sua própria voz soava estranho, uma narrativa de terror contada sob a luz trêmula de um lampião. Ela descreveu a miséria em São Paulo, a compra da casa, a descoberta no porão. Sua voz quebrou ao mencionar o ouro, mas tornou-se firme e cheia de uma raiva fria ao descrever a visita de Antunes e sua ameaça velada. Ela sentiu as lágrimas escorrendo, quentes, mas não as enxugou. O procurador ouvia em silêncio, um silêncio pesado e carregado que atravessava centenas de quilômetros de chuva e escuridão. Cada palavra dela era um tijolo na construção de um caso que estava adormecido há 50 anos, esperando por uma testemunha improvável. Você tem provas físicas? A voz do procurador perguntou, agora com uma nova camada de urgência. Elisa, com as mãos ainda trêmulas, abriu a bolsa. O cheiro de papel velho e couro subiu, misturando-se ao odor de ozônio do rádio. Eu tenho o diário dele, de Arthur Valadares, e documentos. Papéis oficiais carimbados pelo DOPS. Um silêncio agudo do outro lado da linha. Durou apenas 1 segundo, mas para Elisa foi uma eternidade. Leia para mim o que estiver escrito sobre um oficial chamado Antunes, pediu a voz. Elisa encontrou a página. A caligrafia apressada de Arthur parecia saltar do papel sob a luz bruxuleante. Tenente Antunes, sádico, líder da operação, obsessão pelo ouro judeu. O som que veio pelo rádio foi uma súbita e aguda inspiração. O som de um homem cuja suspeita de uma vida inteira acabara de ser confirmada. Não se movam, trancafiem-se, a cavalaria está a caminho. A transmissão foi cortada. A ajuda viria não de um cavalo, mas do rugido de um helicóptero, a forma moderna da justiça chegando para acertar contas antigas. O amanhecer chegou frio e cinzento, a tempestade deixando para trás um mundo lavado e um silêncio pesado. Na sua suntuosa fazenda, o coronel Antunes bebia uísque, a frustração corroendo-o por dentro. Seus capangas haviam falhado. A mulher e as crianças haviam se evaporado na noite, levando consigo o segredo que ele caçara por toda a sua vida adulta. Ele olhava pela janela panorâmica de seu escritório, vendo o sol nascente iluminar suas vastas terras, seu império construído sobre um fracasso fundamental. Foi então que ele ouviu um som baixo e distante, que crescia em intensidade, um zumbido rítmico, uma pulsação no ar. Não era um trator. Era o som inconfundível de rotores de helicóptero, múltiplos. De repente, 2 Black Hawks da Polícia Federal surgiram por sobre a crista do morro, negros e ameaçadores contra o céu pálido. Simultaneamente, viaturas sem sirene bloquearam a entrada da fazenda. Ele sentiu o sangue fugir de seu rosto. O predador, em seu próprio território, olhava para cima e via um predador maior e mais poderoso descendo dos céus. A porta de jacarandá maciço de seu escritório foi aberta não com uma batida, mas com o impacto de um ariete. Homens vestidos de preto, com os rostos cobertos e armas em punho, inundaram o cômodo com uma eficiência silenciosa e letal. O cheiro de pólvora fria e adrenalina substituiu o de uísque caro e charutos. Antunes, o homem que comandara exércitos e decidira sobre a vida e a morte de outros, ficou paralisado em sua poltrona de couro, o copo caindo de sua mão e se estilhaçando no tapete persa. O som do vidro quebrando foi o único ruído em meio à ação coordenada. Um dos agentes se aproximou e o coronel viu em seus olhos não o medo que estava acostumado a inspirar, mas uma frieza profissional e impessoal. As algemas de aço fecharam-se em seus pulsos enrugados com um clique metálico, alto e ressonante. O som foi um eco do mecanismo da fechadura que Elisa girara no porão, o clique final que fechava um ciclo de 5 décadas de impunidade, selando o destino do torturador
com a mesma frieza com que ele selara o de tantos outros. A prisão do coronel Antunes foi a pedra que desencadeou uma avalanche. O diário de Arthur Valadares, autenticado e corroborado pelos documentos do DOPS, tornou-se uma peça central para a Comissão Nacional da Verdade. Casos arquivados foram reabertos. A história de sadismo de Antunes e a localização do corpo de Arthur, finalmente encontrado em uma vala rasa na fazenda do coronel, chocaram o país. A condenação veio rápida e pesada, não apenas por seus crimes contra Arthur, mas por uma vida inteira de atrocidades. No meio desse turbilhão midiático, uma questão permaneceu: o ouro. Advogados de direitos humanos, fascinados pela história, representaram Elisa. Em uma decisão judicial histórica, considerando a ausência de herdeiros conhecidos das famílias originais e o papel de Elisa na descoberta que levou à justiça, ela foi declarada a legítima guardiã da fortuna. O som do martelo do juiz batendo na madeira foi, para Elisa, o som final da libertação, mais valioso que todo o ouro do mundo. A promessa de um futuro que ela ousara nem sonhar. Elisa não abandonou a casa. Ela a ressuscitou. A ruína, que fora o palco de seu maior desespero, tornou-se seu projeto de vida. O som que agora ecoava pelo vale não era o uivo do vento em janelas quebradas, mas o de serras cortando madeira nova, de martelos pregando um telhado seguro, de risadas de trabalhadores sob o sol. A casa foi restaurada com simplicidade e dignidade, as paredes de pau a pique reforçadas, as janelas recebendo vidros que refletiam o céu azul. No lugar do porão escuro e úmido, nasceu a sede da Fundação Valadares, financiada com uma parte do ouro. Uma organização dedicada a localizar famílias de desaparecidos políticos e a manter viva a memória da resistência. Elisa, a costureira viúva, tornou-se uma filantropa, transformando o tesouro que quase a matou em um instrumento de cura e reparação. O lugar que cheirava a morte e podridão agora cheirava a tinta fresca, madeira nova e, acima de tudo, a esperança, provando que sobre as fundações da dor era possível construir um futuro. Um ano depois, a cena na cozinha da casa restaurada era um quadro que contrastava violentamente com a memória da miséria. O cheiro no ar não era mais de mofo e fome, mas de café passado na hora e bolo de fubá saindo do forno. O som não era o tic-tac de um relógio contando os segundos para o despejo, mas a risada cristalina de Sofia, que agora, saudável e de bochechas coradas, brincava com bonecas novas no tapete limpo. Lucas, sentado à mesa, não tinha mais a testa franzida de preocupação. Lia um livro de aventuras, completamente absorto. E Elisa, em um canto, operava uma máquina de costura industrial, moderna e silenciosa. O som suave do motor era uma melodia de paz. Ela costurava não por necessidade desesperada, mas por paixão, criando vestidos coloridos para a filha. Ela olhou para a cena, para a vida que construiu sobre as cinzas do passado, e sentiu o coração, que antes era uma pedra de dor, transbordar de uma gratidão tão profunda que lhe trouxe lágrimas aos olhos. Eram lágrimas de alegria. A redenção era real. A jornada de Elisa é a prova de que a mais profunda escuridão pode, paradoxalmente, revelar a luz mais forte. Ela transformou o legado de um mártir em um futuro brilhante para seus filhos e um poderoso memorial para uma nação. A casa, antes um esqueleto de desespero, agora pulsa com vida e propósito. E o som mais precioso que ecoa por seus corredores é a risada de crianças, que não conhecerão mais o medo da fome ou do abandono. Sua história é um testemunho de que a coragem, mesmo quando nasce do pânico, pode mover montanhas e trazer à tona verdades enterradas por tempo demais. A justiça pode até mancar, mas quando finalmente chega, chega com a força de uma avalanche. Se histórias de superação que desafiam o impossível e de justiças que tardam mas não falham, ressoam em sua alma, e se você acredita que a voz de uma única pessoa pode, sim, mudar o mundo, então inscreva-se agora em nosso canal e ative as notificações. Você não vai querer perder a próxima história que precisa desesperadamente ser contada.